Olá, leitores, sejam muito bem-vindos ao canal Páginas e Devaneios. Eu sou Ju Fernandes e hoje nós vamos falar sobre um clássico de Ernest Hemingway chamado O Velho e o Mar. Infelizmente, não vou conseguir mostrar para vocês o livro físico porque eu li ele no Kindle e já estou providenciando o livro físico, obviamente, para ter na minha coleção, porque é um clássico belíssimo que com certeza eu terei o prazer de reler. Vou deixar o link aqui da Amazon aqui embaixo do vídeo para quem quiser comprar, adquirir e apoiar o canal também. Esse livro, ele tem uma edição de brochura e uma edição de capa dura belíssima também, que inclusive é a que eu tô de olho para colocar na minha coleção. Esse livro, ele tem cerca de 120 páginas, então ele é um livro curto, mas com uma história muito profunda. Quando a gente termina esse livro, a gente fica ali refletindo sobre a vida. É um livro que, sabe aquele livro que você fecha e você fala, uau, e começa a refletir sobre a vida e sobre algumas questões. Ele traz ali uma simbologia muito forte. Fiquei um pouco mexida com alguns acontecimentos ali durante o livro. Então, é um livro que vale a pena ser lido várias e várias vezes. Ernest Hemingway foi um escritor norte-americano, nascido em 1899. O Ernest era muito conhecido pela sua escrita, que era fácil, curta, e também pelo estilo de escrita dele, que era considerado a teoria do iceberg, porque o contexto, o significado da história ficava implícito abaixo da superfície da narrativa, ou seja, era um significado implícito. O Velho e o Mar foi lançado em 1952, um período em que Hemingway estava passando por grandes críticas. Os críticos da literatura falavam que ele estava ali em seu declínio, que ele não ia voltar a escrever, então ele estava sofrendo muitas críticas. Ao escrever O Velho e o Mar, ele traz de volta a sua reputação de grande escritor. Hemingway amava pescar, inclusive quando ele escreveu O Velho e o Mar, ele estava em Cuba fazendo o que ele tanto amava, que era pescar. E ele se inspirou no comandante do navio, da embarcação que ele estava pescando. Então, o Santiago, que é o personagem principal do livro, foi inspirado em Gregório Fuentes, que era o comandante da embarcação em que o Hemingway estava naquele momento pescando. Tá? A narrativa ela se passa através da história do Santiago, que é um velho pescador numa idade bem avançada, muito pobrezinho, muito humilde, ele passava por grandes dificuldades, ele teve ali os seus momentos de glória como pescador, enfim, mas naquele momento ele estava há 84 dias sem pescar nenhum mísero peixe e estava passando por muitas dificuldades. A história também traz outro personagem, que é um menino que auxilia o Santiago. Esse menino, ele fazia parte da embarcação do Santiago, quando ele estava ali, no momento de vacas gordas, vamos dizer assim, que ele estava pescando muito. Só que no momento em que ele ficou nessa seca de pescar, de não pegar nada, os pais desse menino mudaram ele de embarcação e colocaram ele numa outra embarcação onde os pescadores estavam tendo mais sucesso, vamos dizer assim. E esse menino, ele gostava muito do Santiago, ele tinha um carinho muito grande por ele, porque o Santiago ensinou tudo o que ele sabia sobre pesca. Então ele ajudava muito o Santiago. O Santiago ele morava numa casa muito simples, gostava muito de ler jornais, mas ele acabava lendo jornais antigos, né? Morava numa casa bem simples, não tinha o que comer. Então, às vezes, o menino levava comida para ele. Às vezes, ele perguntava, Santiago, o que você vai comer hoje? Ele, tem um ensopado ali, ele dizia. Mas o menino sabia que não tinha nada para comer. Então, ele levava comida para o Santiago e auxiliava ele. Santiago viveu esse momento aí de 84 dias sem pescar e resolveu ir em direção ao mar para salvar a sua vida, enfim, para pescar o peixe. Ele falou, já estou há tempo demais aqui sem pescar, eu preciso pescar e eu vou no mar e só vou voltar quando eu conseguir pescar alguma coisa. Então ele parte sozinho pro mar em busca desse peixe, tá? Ele tá ali, ele tenta pescar alguns peixes, enfim, não consegue, até que ele fisga um marlin, que é um peixe gigantesco, que é parecido com o nosso
peixe-espada, vamos dizer assim. Um peixe gigante que acaba brigando ali com ele. Ele não consegue puxar o peixe para dentro do barco, o peixe não sobe, o peixe se debate e ele fica nessa briga com esse peixe 3 dias e 3 noites. Mas ele não desiste. Ele se machuca, enfim, acontece um monte de coisa, mas ele não solta aquele peixe. Fica 3 dias e 3 noites segurando aquele peixe, até que no terceiro dia ele consegue jogar um arpão ali, ferir o peixe e capturá-lo. Ele pega esse peixe, amarra no barco, um peixe gigante, e parte em direção à sua casa. Porém, ele feriu o peixe e esse ferimento acabou soltando sangue, o que atraiu tubarões. Não vou dar spoiler, leiam um livro, é curtíssimo, tem 120 páginas, é um livro que assim, em uma sentada você lê, rapidinho, menos de 1 hora eu acho, porque ele é fluido, rápido e é muito interessante. É aquele livro que você acaba ele e você sente assim, poxa, muitas reflexões devem ser feitas a partir de agora. Sabe aquele livro que você fecha e fica pensando nele, remoendo ele uns bons dias ali? Esse é o livro do Velho e o Mar. Então, esse livro, ele traz grandes reflexões e ele foi escrito justamente num período em que o Hemingway estava ali sofrendo algumas críticas literárias. E isso foi o grande ressurgimento dele. Porém, infelizmente, em 1961, aos 61 anos, o Hemingway acaba se suicidando porque ele entrou numa grande depressão. Bom, o Velho e o Mar, ele traz para nós várias reflexões, inclusive sobre a coragem. A batalha entre o velho, o Santiago, e o peixe, ela representa a batalha do ser humano e a coragem em continuar, apesar dos desafios. Além disso, ela nos traz a reflexão sobre o que é realmente o sucesso. Seria o resultado ou o processo? Entre outras reflexões maravilhosas. Eu tenho certeza que cada um vai fazer a sua própria reflexão. Você vai ter uma reflexão, o seu amigo que lê vai ter outra. E são reflexões belíssimas. Então, se você teve algum insight diferente sobre esse livro, se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo, eu vou adorar saber. Comenta para mim o que você achou desse livro também. E se tiver alguma dica, se você tiver ali alguma sugestão para eu trazer de vídeos aqui no canal, escreva aqui nos comentários que com certeza eu vou ler, vou anotar e vou preparar esse vídeo com muito carinho aqui para vocês, tá bem? Uma ótima leitura para vocês e até o próximo vídeo.